tudo bem? Meu nome é Marcos Tenório, eu sou designer e isto aqui é Design. Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder duas perguntas. A primeira delas é de Diana Bezerra. Diana pergunta: onde você encontra inspiração para criar? Pergunta difícil. E aí eu vou aproveitar e também vou responder a pergunta de Henrique. Henrique Farias. Na hora do surto, do bloqueio, quantos litros de café? Eu já perdi a conta. Então, só para responder vocês dois de uma forma igual, eu acho que é bem interessante falar sobre um detalhe muito específico da criatividade. Criatividade não é uma área específica do design, não é uma área específica de publicidade, nem de outras áreas que são tradicionalmente conhecidas como criativas. A criação, a criatividade, ela faz parte do ser humano. Todo mundo é capaz de ser criativo, todo mundo é capaz de criar alguma coisa inovadora. Mas para isso, a gente tem técnicas criativas. As técnicas criativas, elas foram implantadas há muito tempo. Desde a década de 50 se tem relatos dos brainstorms. Brainstorming é a técnica criativa mais conhecida e mais comum em todas as agências de publicidade. Muitas vezes até a gente acha que é um saco de executar, mas ela é muito interessante porque ela traz um volume muito interessante de ideias. Muitas vezes quando a gente está no bloqueio, está no momento de eu não estou conseguindo criar, o brainstorm ele consegue resolver esse problema para a gente. Existem outras técnicas que são muito interessantes, que elas são derivadas do brainstorming. Então, por exemplo, o 635 é um brainstorming com regras muito claras. Então, o 635 ele consiste em 6 pessoas que têm 3 ideias em 5 minutos. Depois desses 5 minutos, o papel que essa pessoa estava escrevendo roda. E aí a outra pessoa, ela vai ter mais 3 ideias em 5 minutos. Ao final, são feitas 108 ideias em 30 minutos. É um processo muito interessante, é um processo muito rico e ele traz um volume muito grande de ideias. A gente não tem ideia o tempo inteiro, a gente não consegue criar o tempo inteiro. Então esses processos eles ajudam muito a gente. Outro processo interessante é o Crazy 8. Como é que funciona o Crazy 8? Você pega uma folha de papel, dobra ela em 8 pedaços e em cada pedaço você vai ter 1 minuto para escrever uma ideia ou desenhá-la. Essas ideias você vai fazer em cada face do papel e depois que você fizer as ideias no papel, você vai lê-las em 1 minuto para que todos ouçam. É um processo bem interessante e aí também treina a apresentação e a defesa de ideias em um tempo rápido, como o pitch. Depois disso é feito o Voting Dots. O Voting Dots ele é um processo muito interessante que ele busca trazer democracia para o processo das ideias. No Voting Dots, todas as ideias que são geradas são colocadas em votação e depois essa votação ela vai permitir que a ideia mais votada seja escolhida. É muito interessante porque você faz com que todo mundo se sinta parte desse processo. Depois que é escolhida a ideia, essa ideia vai sendo maturada, ela vai sendo melhorada e vai sendo refinada. O processo de criatividade, ele é um processo que tem técnica, ele é um processo que deve ser incentivado. Então, muitas vezes a gente não tem inspiração. A inspiração é uma palavra muito complicada, né? A gente sempre fala, criação é inspiração. Não, não é, gente. É transpiração, é cansativo, é muita pesquisa, são técnicas de criatividade e muitas vezes a gente está tão focado num assunto que a gente esquece de pensar em outras coisas, em outras formas de fazer as coisas. E esse bloqueio normalmente ele é gerado quando a gente vê uma folha em branco. Tá? Folhas em branco elas assustam, a prancheta em branco do Illustrator ou do Photoshop assustam, mas elas fazem parte do momento criativo, do processo criativo e é interessante correr para esses tipos de alternativas. As técnicas criativas elas são muito simples de aplicar, muitas delas já estão disponíveis na internet. Outro tipo de técnica bem interessante é o Design Thinking. O Design Thinking ele é um processo criativo baseado nas ideias do design, que foi amplamente divulgado por Tim Brown, que aplica nossos conceitos, aplica nossas técnicas em outras áreas. Eu já vi gente que aplica o Design Thinking em segurança pública, em administração, em direito, advocacia, etc. Então é um processo muito interessante que faz com que nós tenhamos ideias, forcemos o nosso cérebro a fazer inovação. E uma coisa que é muito interessante do Design Thinking é que ele é todo voltado no humano. Tudo parte da pessoa para se gerar empatia, entender o problema e aí buscar as soluções para esse problema.
E é isso. Isso é design. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários. Tchau!